Olá, você tem alguém que você poderia dizer que é íntimo dele ou íntimo dela? Bom, para começar a pensar sobre o tema de hoje, que é intimidade, precisamos primeiro entender o que é intimidade. O que caracteriza uma pessoa íntima da outra? O que está por trás disto? Eu estou dizendo que é importante nós definirmos porque a ideia de intimidade ela está bem comprometida na nossa cultura. Intimidade, certamente, é possível, mesmo nos dias de hoje, sempre foi possível, porque nós somos abertos a isso. Na verdade, o ser humano é um ser relacional e nós estamos sempre buscando alguém com quem podemos dividir nossas cargas, também nossos sonhos. Nós estamos sempre em busca de um amigo ou de uma amiga, mesmo que nós não tenhamos no momento esse amigo ou essa amiga, é o desejo de todos nós, ter alguém com quem podemos dividir as nossas cargas, compartilhar nossos sonhos, sorrir e chorar. Todos nós precisamos de intimidade. Então, intimidade certamente é algo que aproxima. A palavra amizade, ela nos ajuda a entender bem a ideia de intimidade. Um amigo de verdade é alguém com quem você pode, diante dele, pensar em voz alta. Escute isso. Pensar em voz alta. Todos nós pensamos muitas coisas, mas nós não teríamos a ousadia de pensar em voz alta, ou seja, em falar sobre aquilo que passa no nosso íntimo para qualquer pessoa, só para um amigo. Então, intimidade é definida de forma mais próxima da palavra amizade. Íntimo é aquele que é amigo. Amizade e intimidade são coisas que caminham muito juntas. Uma a aproxima da outra e dá sentido uma à outra. Não tem intimidade senão na amizade e não existe amizade senão orientada pela intimidade. Entende? E é isso que nós precisamos, de intimidade. Mas como nós lemos na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 41, verso 9, que é possível que você tenha um amigo íntimo, como diz o salmista. Eu vou ler o texto. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O salmista está dizendo, olha, eu tinha uma pessoa muito íntima de mim. Era minha amiga, era meu amigo. Essa pessoa comia na minha casa. Essa pessoa eu confiava nela, eu fui confidenciar para ela muitas vezes. Era muito íntimo e essa pessoa me trai, essa pessoa me decepciona. Ele está relatando sobre a decepção dele quanto a esse amigo íntimo. No entanto, a Bíblia vai dizer algo interessante no livro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Escute só o que diz a palavra de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que coisa interessante a comparação entre essas duas verdades. De um lado, o salmista relatando a sua decepção quando ele viu o seu amigo íntimo traindo, frustrando, enfim, decepcionando. Do outro lado, a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus como filhos e podemos então clamar Abba, Pai. Para entender um pouquinho melhor o que está por trás desse versículo, a expressão Abba, Pai seria uma forma carinhosa de dizer paizinho querido, meu papai. A gente não fala isso, né, de qualquer maneira. Você que é filho deve se lembrar dos momentos exatos em que você teve a liberdade de chamar o seu pai de paizinho querido, de meu papai. Às vezes a palavra pai, ela soa como uma palavra respeitosa, pai, ponto. Mas quando você fala de paizinho, de meu papai, olha, está dizendo de que esse pai, além de ser uma figura de autoridade sobre a sua vida, ele é um amigo para você, é uma pessoa muito íntima, é uma pessoa próxima. Se existem amigos íntimos na terra, seja humanos como nós, que falham conosco, a Bíblia vai nos mostrar que Deus quer ser o nosso amigo íntimo e Ele, como Deus, jamais falhará com você, jamais falhará comigo. Deus não é homem para falhar conosco. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para falar algo e depois voltar atrás na sua palavra. Ele não é Deus para frustrar a nossa vida, pelo contrário, Ele fala e cumpre. E a palavra diz então que nós recebemos um espírito de adoção de filhos, ou seja, Deus nos adotou como filhos por meio de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, e nós podemos chamar Deus agora de paizinho querido, de meu papai. Em outras palavras, eu posso desenvolver com Deus intimidade.
E como eu dizia no início da minha fala, falar de intimidade no nosso contexto é extremamente complexo. Por exemplo, né, já citei isso algumas vezes, você vê pessoas comumente dizendo por aí que tem muitos amigos. E elas vão estar dizendo baseado em algumas coisas. Um exemplo deles seria o Twitter. Eu tenho 8.000 seguidores no Twitter. E aí então a pessoa tem uma sensação de ser íntima de 8.000 pessoas. Mesmo que ela tente se enganar, a verdade é muito outra. Ela pode ter 8.000 contatos no seu Twitter, mas jamais ela será íntima dessas 8.000 pessoas, ou mesmo ela vai dizer, olha, eu tenho aí 3.000 pessoas no meu Facebook, são meus amigos, minhas amigas, são íntimas de mim, com elas eu compartilho a minha vida. Eu não vejo que isso é possível. Na verdade, as pessoas não compreendem muito bem hoje, no nosso contexto histórico, que intimidade não é para multidões, intimidade é para poucos. Você não pode ser íntimo de todos, você é íntimo de alguns. Você não vai encontrar na multidão amigos, né, a qualquer esquina. Você encontra alguns amigos no meio da multidão, e não é em qualquer esquina, em pouquíssimas. Em outras palavras, intimidade é algo extremamente caro, é algo extremamente exclusivo, não dá para você encontrar amigo íntimo, intimidade em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz que Deus deseja ser o nosso amigo íntimo. Ele deseja que você o chame de papaizinho, papai querido, meu pai. Sabe o que é isso? Está dizendo, eu estou abrindo a minha intimidade para você. Mais do que ser o seu Deus, eu quero ser o seu amigo. Mais do que ser o Criador e Senhor de todas as coisas, portanto, soberano Deus sobre a sua vida, eu quero andar contigo, eu quero participar da sua vida, eu quero ouvir a sua confissão, eu quero entender os seus sonhos, eu quero participar da sua dor, eu quero estar junto de você, eu quero ser amigo íntimo. Me chame de paizinho querido, me chame de papai, porque eu quero ser para você esse amigo íntimo, ou seja, eu quero desenvolver com você intimidade. Queridos, como é bom quando nós desenvolvemos intimidade com Deus. Que coisa preciosa é você numa madrugada de dor, num momento de dificuldade, dirigindo rumo a uma cidade, sozinho num carro, ou mesmo na sua casa, ou qualquer outro lugar, você num momento de angústia, poder pensar em Deus e remeter o seu pensamento, o seu coração a Deus, orar, falar com Deus e saber que do outro lado, mais do que um Senhor e Criador, tem um amigo íntimo. Tem um Deus que te conhece, tem um Deus que sabe da sua dor, que compartilha dos seus sonhos e que certamente deseja aproximação, certamente deseja intimidade. A intimidade é algo que nos falta. E não dá para você, como eu dizia, ter intimidade com todo mundo, temos com alguns. E mesmo alguns que temos intimidade fracassam conosco vez e outra. Mas a Bíblia diz algo interessante, Provérbios 18, verso 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Existe um amigo mais chegado que o irmão. E, sinceramente, eu não consigo ver uma outra figura que se encaixe tão bem como a figura de Deus. Deus é o amigo mais chegado que o irmão. O Senhor Jesus quis conosco estabelecer esta aliança. Por isso ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele deixou a sua glória e veio aqui entre nós viver a nossa vida, viver conosco, para que pudéssemos desenvolver com ele um caminho de intimidade. O texto é muito claro em dizer, há um amigo mais chegado que o irmão. Faça de Deus esse amigo mais chegado. Desenvolva com Deus intimidade. Você pode continuar com seus 8.000 contatos no Twitter e os 3.000 no Facebook, não é um problema, em tese não, mas não se engane, intimidade é para poucas pessoas, não são todos que serão capazes de entender a nossa dor, de ouvir o nosso clamor, de compreender as nossas lágrimas, de sorrir com as nossas vitórias, de celebrar com os nossos sonhos, mas Deus pode, mais do que poder, Ele deseja isso. Ele deseja contigo intimidade. Ele me diz, eu não te chamo mais de escravo, mas de filho. Ele nos trata como filhos, Ele nos trata como amigos. Então, ao falar com Deus, pode chamar, papai, paizinho querido, meu papai. Deus te abençoe e que você, acreditando nessa palavra, ponha em prática. Desenvolva com Deus um caminho de intimidade. Faça de Deus o seu melhor amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.